Bom dia, graça e paz. Hoje, quinta-feira, dia 15 de outubro do ano de 2020, dia do nosso encontro semanal aqui no canal, com o propósito de adorar, exaltar, engrandecer o nome do nosso Deus e meditar na grandeza da palavra dele. Nós temos conversado a respeito do Salmo de número 119 e nos últimos encontros nós meditamos nos primeiros 8 versículos que constituem o primeiro parágrafo do Salmo. Salmo esse que, como eu já disse, é estruturado em ordem alfabética, com as letras do alfabeto hebraico, língua original do Antigo Testamento. Então, a partir do versículo 9, nós iniciamos um segundo parágrafo do Salmo, que se inicia então com a segunda letra do alfabeto hebraico, que é a Bet. Então, nós conversaremos nessa manhã nos 3 primeiros versículos do parágrafo, que nos diz o seguinte: como o jovem guardará puro o seu caminho, vivendo de acordo com a tua palavra. Tenho te buscado de todo o coração. Não permitas que me desvie dos teus mandamentos. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista, então, a partir do versículo 9, ele retrata, digamos assim, uma preocupação com a juventude. Talvez ele até fale da sua experiência pessoal. Todo adulto, todo idoso já foi jovem. Talvez nós poderíamos pensar que todos somos jovens, uns mais, outros menos. Mas o salmista ele pergunta como que o jovem guardará puro o seu caminho. A juventude é uma fase de muitas tentações, de muitos desafios, onde o jovem é por assaz assediado pelo mundo, pelo inimigo, pelos próprios desejos da carne. Então o salmista, ele faz esse desafio. Olha, o jovem, ele precisa guardar puro o seu caminho. E como que ele vai fazer isso diante das dificuldades, dos desafios que a idade apresenta, que a vida se lhe apresenta? E o salmista ele responde: para guardar puro o caminho é necessário viver de acordo com a palavra de Deus. Diante dos desafios, nós temos o caminho para resistir às tentações, para resistir às ciladas do inimigo, para resistir aos desejos, muitas vezes maus, do coração. Essa palavra que foi ordenada para ser obedecida com cuidado. Essa palavra que, a partir do momento que é guardada, nos faz ser bem-aventurados. É o caminho para guardar puro o nosso caminho. Então, diante dos desafios, sejam da idade, diante dos desafios da nossa caminhada na presença de Deus, o salmista, no parágrafo anterior, ele já afirmava que não ficaria envergonhado ao obedecer os mandamentos de Deus. Ele louvaria a Deus de coração íntegro por haver aprendido as normas justas de Deus que estão na palavra dele.
E agora ele reconhece, olha, para guardar puro o nosso caminho, para guardar puro a nossa caminhada, é necessário viver de acordo com a palavra de Deus. Eu tenho estado bastante preocupado com a quantidade de pais que conhecem ou se dizem conhecer a palavra de Deus, os caminhos de Deus, e não têm tido a preocupação de educar os seus filhos na presença de Deus. Sendo que esse é o nosso desafio. A Bíblia diz que nós precisamos ensinar a criança no caminho em que ela deve andar, para que quando ela for velha, não se desvie dele. É o texto de Provérbios 22, versículo 6. Essa é a nossa responsabilidade, sobretudo como pais e mães. Por isso nós precisamos levá-la a sério. Para que quando essa criança chegar na idade da juventude, na idade em que ela começa a pensar que ela agora é dona do seu próprio nariz, ela possa se decidir por si própria viver de acordo com a palavra de Deus para guardar puro o seu caminho. O salmista então reconhecia que para guardar puro o caminho era necessário viver de acordo com a palavra de Deus. E aí no versículo 10, então, ele diz, olha, Deus, tenho te buscado de todo o coração, não permitas que me desvie dos teus caminhos. Mesmo buscando a Deus, o desafio continua. Talvez quanto mais nós buscamos a Deus, mais o inimigo se enfurece contra as nossas vidas, na tentativa de nos atrair, de nos afastar daquilo que agrada a Deus. Por isso o salmista pedia, olha Deus, não permitas que me desvie dos teus mandamentos. O salmista sabia que a vida dele estava nas mãos de Deus. Por isso ele pedia, olha Deus, não permitas. Eu quero continuar a minha jornada com o meu coração puro. Eu quero continuar a viver de acordo com a tua palavra. Por isso eu tenho te buscado de todo o coração, mas Deus me ajuda. Eu preciso da tua ajuda, eu preciso do teu auxílio, eu preciso da tua capacitação. Por isso não permitas que me desvie dos teus mandamentos. E aí talvez, eu acredito que no versículo 11, o salmista tenha dado uma orientação para os jovens. Talvez ele já seria de uma idade mais elevada, ele se sentia que já houvesse passado da fase de juventude. Então no versículo 11 ele diz, guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Nós até meditamos nesse texto há alguns dias atrás, quando nós falamos sobre guardar a melhor coisa, que é a palavra de Deus, no melhor lugar, que é o coração, o centro da nossa vida, o centro das emoções, para não pecar contra ti, com o melhor objetivo, não pecar contra Deus. Então o salmista mostra um desafio. É desafiante guardar puro o nosso caminho, sobretudo na juventude. Mas para que isso aconteça, é necessário viver de acordo com a palavra de Deus. O salmista diz, olha, para viver de acordo com a palavra de Deus, é necessário buscá-lo de todo o coração. Como nós vamos viver de acordo com uma coisa que nós não conhecemos, que nós não experimentamos? Por isso, para viver de acordo com a palavra de Deus é necessário conhecê-la. E nós conhecemos a palavra de Deus por meio da leitura dela, por meio do ato de frequentar a igreja, o lugar onde essa palavra é ensinada. Então o salmista diz, olha Deus, me ajuda na minha caminhada. Nós precisamos da ajuda, nós precisamos da presença constante de Deus nas nossas vidas.
E o caminho de ser bem sucedido é guardar essa palavra no coração, para que assim nós tenhamos condições de não pecar contra o nosso Deus. Fica o nosso desafio nessa manhã. Nós que já temos tido essa preocupação de guardar puro o nosso caminho, nós que temos enfrentado essa fase de grande desafio na nossa vida, o salmista ele nos ensina, olha, para guardar puro caminho é necessário viver de acordo com a palavra de Deus. É necessário buscá-lo de todo o coração, com a certeza que Ele é quem nos capacita a não nos desviar dos caminhos dele. Que nós possamos guardar a palavra dele no nosso coração para não pecar contra ele. Vamos orar? Pai Santo, Deus bendito, Senhor nosso, te louvamos porque a tua palavra nos ensina a maneira como nós podemos guardar puro o nosso caminho. Por isso, Deus, nos capacita, Deus, a viver de acordo com a tua vontade. Nos capacita a guardar a tua palavra no nosso coração. E se ainda não conhecemos essa palavra, nos dê ânimo, Deus, vontade de conhecê-la, de experimentá-la e assim, Deus, vivermos de acordo com ela. Em nome de Jesus, Deus, abençoa os pais, ó Deus, que precisam ensinar as suas crianças nos caminhos ou no caminho em que elas devem andar. Ó Deus, incomoda, Deus, esses pais para sentirem, Deus, essa responsabilidade e cumprirem, ó Deus, nas suas vidas, para que essas crianças, Deus, possam ser livradas do caminho mau e permanecerem, Deus, na presença do Senhor quando estiverem, Deus, na idade adulta. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a guardar a tua palavra no nosso coração para que nós possamos não pecar contra o Senhor. Abençoa, Deus, a tua igreja espalhada pela face da terra, cada servo do Senhor aonde estiver, e cada um, Deus, sinta a doce presença do teu Santo Espírito aonde estiver neste momento. Abençoa, Deus, aqueles que ainda não conhecem ao Senhor como único e suficiente Salvador. Ó Deus, que o teu Santo Espírito incomode essas vidas, abra essas mentes, esses corações, para terem, Deus, essa experiência preciosa de salvação. Em nome de Jesus, Pai, abençoa aqueles que carecem, Deus, de uma bênção, de uma graça especial nessa hora. Ó Deus, seja qual o motivo que tais pessoas necessitem, Deus, que o Senhor possa, Deus, dispensar uma bênção especial. Os enfermos, Deus, aqueles que se acham, Deus, acamados, aqueles que se acham em tratamento. Ó Deus, tenhas misericórdia de cada um. Te louvamos, Deus, porque o Senhor é quem cuida de nós. Te louvamos porque o Senhor é quem nos dá condições de não nos desviarmos dos teus caminhos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, nos abençoa. Ó Deus, na certeza, ó Deus, que quando nós andamos nos teus caminhos, nós somos bem-aventurados. Nós somos muito felizes, porque nós somos conduzidos pela tua mão de poder. É a nossa oração, Deus, é a nossa gratidão, no nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a vida de cada um. Continuamos à disposição nos nossos telefones, WhatsApp 34 99886 8062, celular 35 98714 1535. Fique à vontade para mandar a sua mensagem, para fazer a sua ligação para nós. De repente pode dar um toque que nós retornamos. Nós queremos orar juntos, nós queremos interceder pelos problemas que nos surgem. Nós queremos
caminhar juntos na presença do nosso Deus. Os nossos encontros presenciais acontecem ali na Igreja Presbiteriana Independente do bairro Palmeia, no município de Muzambinho. Então você é nosso convidado para estar ali. Nós temos nos reunido por força do decreto municipal, com todos os cuidados devido ao momento de pandemia que nós temos vivido, apenas no domingo. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos a nossa escola dominical, onde nós estudamos a palavra de Deus, essa palavra que foi ordenada para ser obedecida com cuidado. E às 19h30 nós temos o nosso culto de louvor e adoração ao nome do nosso Deus. Sinta-se à vontade para estar conosco e crescer na graça e no conhecimento do nosso Deus. Um abraço, que Deus abençoe e até ao nosso próximo encontro, se Deus assim nos permitir.